Lição número 2, de 13 de julho de 2008. Vencendo a ansiedade. Nesta lição, estudaremos a respeito de uma das principais doenças do século atual, a ansiedade. Podemos definir a ansiedade como sensação de um receio, preocupação, apreensão, angústia. Na medicina pode ser definida como estado psíquico acompanhado de excitação ou inibição, ou estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Ela é parente próximo do medo. O medo é distinguido pelo fato de ter um fator desencadeante real e palpável, enquanto que na ansiedade o fator de estímulo tem sido características mais subjetivas. Existe também como que um consenso entre os profissionais da área de psicologia, no sentido que a ansiedade geralmente mantém uma relação de insegurança com expectativas futuras, ao passo que a depressão, pelo contrário, se relaciona comumente a experiências relacionadas a eventos do passado. No texto de Lucas, capítulo 12, versículo 22 a seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: "Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes." Ele quis chamar a atenção aqui dos seus discípulos para a necessidade de uma vida isenta de preocupações, mostrando-lhes ainda que a excessiva ansiedade não produz nenhum fruto proveitoso para a edificação espiritual. Pelo contrário, manifesta-se como resultado de uma vida desprovida de fé na providência divina. Nos dias atuais, não tem sido diferente o quadro em que estamos vivendo. A ansiedade tem entrado nos diversos corações e com muita força, roubando o lugar reservado ao Espírito Santo de Deus. As causas são as mais diversas. Entre elas, podemos distinguir algumas como dificuldade financeira, geralmente provenientes de negócios e ações realizadas por impulso, sem a devida análise de rendimentos. É muito fácil comprar, são os crediários, as vantagens, as propagandas, mas são compromissos que vencem e precisam ser honrados. Na área profissional também, o desemprego, o salário que muitas vezes não corresponde com a expectativa do trabalhador, isso tem trazido realmente muitas dificuldades para muitas famílias e vivem ansiosas. Na área familiar, a educação de filhos, problemas conjugais, problemas que afetam toda a área familiar. Mas no campo espiritual, é comum também encontrarmos irmãos ansiosos por verem as promessas de Deus cumprirem-se em suas vidas. Porém, o servo de Deus deve cultivar em seu coração a fé e a perseverança, confiando na bondade e no amor de Deus, porque jamais seremos desamparados pelo Senhor. Seja qual for a situação, por mais séria que possa mostrar-se, a confiança deve ser inabalável nele. Jesus disse aos seus discípulos: "Por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu vos enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias?" Não faltou, falaram eles. É exatamente assim. Afinal de contas,
quando aceitamos o Eterno como nosso Salvador. Entregamos a nossa vida integralmente a Ele. Isso significa que nós abrimos mão da nossa vontade própria, submetemos-nos aos seus desígnios. Em consequência, somos agraciados por sua promessa, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde nos diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem cuidado de vós. De maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. A ansiedade sempre nascerá nos corações dos servos de Deus, mas não podemos de jeito nenhum deixá-la frutificar. Devemos ter em mente a oração do profeta Abacuque, quando disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não mais produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, disse o profeta, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a descrição de uma vida cheia do Espírito Santo e amparada pelo Pai Celestial. Quando a ansiedade frutifica, ela destrói a fé. A comunhão é abalada e abre espaço para o desespero. Ao primeiro sintoma de sua presença, devemos lançar-nos aos pés de Cristo, depositando sobre Ele os fardos pesados. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 7, que é o nosso texto áureo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Concluo dizendo: a solução contra os males da ansiedade, portanto, é a plena satisfação e o contentamento em Deus. E desta forma, poderemos afirmar, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.